Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Queria que você fosse convidando os irmãos, os amigos, seus familiares, fosse se reunindo aí para que a gente pudesse cultuar o nome do Senhor Jesus, né? Então vai chamando os irmãos, vai compartilhando, né, nosso culto, mais um culto de adoração a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a última carta de Apocalipse, né? A sétima semana, a sétima carta. Nós vamos estar compartilhando com os irmãos. Então, antes da gente começar aqui, compartilha aí no Facebook, entra na live, vai compartilhando, vai chamando os seus irmãos, vai chamando os familiares. E em nome de Jesus, nós vamos aqui aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Então, eu queria te convidar, enquanto você vai entrando, enquanto você vai compartilhando, para você fechar os seus olhos. Feche os seus olhos, querido, coloca a mão no seu coração, estenda a mão sobre a sua casa, estenda a mão sobre a sua família e vamos adorar o nome do Senhor Jesus, vamos consagrar nosso lar, vamos consagrar a nossa vida, vamos consagrar nosso ministério. Amém? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite, Deus, mais uma vez para louvarmos, Deus, e engrandecermos o Teu nome. Deus, que a Tua presença, Pai, que a Tua graça, que a Tua paz, que a Tua misericórdia, Deus, ó Deus, ela venha entrar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, em nome de Jesus, que possamos sentir, Pai, a Tua presença, Pai, neste lugar, que possamos sentir, Pai, a Tua presença, Pai, na nossa vida, que possamos sentir, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, ó Deus, ele age no nosso meio, que possamos, Deus, sentir, Pai, que o Teu Espírito Santo entra dentro da nossa família, do nosso casamento, da nossa casa, Senhor, do nosso quintal, Senhor, do nosso lar, Deus, de uma maneira geral. Em nome de Jesus, Pai, ó Deus, que o Teu Espírito Santo vai repreendendo, Pai, todo desânimo, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, entra dentro da nossa casa, tirando, Pai, ó Deus, todo aquele ambiente ruim, Pai, que muitas das vezes entra nos lares dos Teus filhos, Senhor. Deus, que a Tua presença, Pai, entre, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, no meio da Tua igreja, Pai, que nesse momento, Pai, está, ó Deus, recebendo uma palavra, que vai receber, Deus, neste momento uma palavra vinda diretamente do Teu trono, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que os irmãos possam estar chamando, Pai, outras pessoas para receberem, Pai, a oração, para receberem dessa palavra, Deus. Ó Deus, que essa pregação ela venha entrar dentro de muitas casas, dentro de muitos lares, Senhor. Ó Deus, que essa pregação venha entrar em muitos lugares, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, nós Te chamamos, Pai, mais uma vez. Entra, Pai, dentro da nossa casa, Pai. Entra, Pai, no ambiente do nosso lar. Entra, Deus, ó Deus, agora, Pai, onde as famílias estão reunidas, Pai, sentadas na sala, no quarto, com o celular na mão, ouvindo pela televisão, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nessa noite possa entrar, Pai, e agir de maneira sobrenatural. É o meu pedido, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós oramos, pedindo para que o Senhor entre dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e vai compartilhando, vai chamando os irmãos para receber uma palavra em nome de Jesus. Amém? Eu queria te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, nós vamos estar aqui aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Hoje, quando eu estava um pouquinho antes da gente entrar no culto, eu estava compartilhando, chamando os irmãos ali no Facebook, né? Compartilhei uma imagem e marquei algumas pessoas que a gente sente saudade, que não estão indo no culto. E nessa noite eu queria te pedir para que você direcione, eu senti de Deus isso, que você direcione as suas orações para aqueles irmãos que estão afastados da casa do Senhor. Eu tenho certeza que essa noite pode ser uma noite de reconciliação, tenho certeza que essa noite pode ser uma noite que Deus pode trazer muitas e muitas pessoas de volta para o Senhor, para os caminhos do Senhor, né? Eu até coloquei aqui uma camisa do Fornalha. Quantos e quantos eventos nós fizemos ali com jovens na igreja, e muitos jovens hoje estão, né, afastados, não estão nos caminhos do Senhor. E a minha oração, queridos, é para que esses jovens, para que esses homens e mulheres que hoje não estão
mas caminhando eles possam voltar. Amém? Então direciona essa palavra, Deus colocou isso no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. Amém? Então nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja, a carta que Jesus direciona à igreja em Laodiceia. Amém? Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse Espírito está aqui na minha casa, na sua casa nessa noite, em nome de Jesus. E ele vai falar com você nessa noite. Amém? Essa semana, querido, nós vamos falar sobre a última carta que Jesus direciona à igreja que fica lá em Laodiceia. Laodiceia, ela era conhecida, querido, como uma cidade industrial, uma cidade comercial. Então ela era uma cidade também, assim como a gente foi tratando aqui, uma cidade estratégica, né? Era uma cidade muito importante. Era uma cidade autossuficiente. O que é autossuficiente, Augusto? Ela não precisa de recursos de fora para se sustentar. A própria cidade ela já se sustentava. Ela não precisava de recursos do Império, né? Apesar de fazer parte do Império Romano, né? Dentro da cidade ela era subsistente, ela se sustentava. Então ela era uma cidade muito próspera, muito rica, né? Então ela era autossuficiente. E a igreja de Laodiceia, que ficava ali em Laodiceia, querido, Deus direciona uma carta para ela também. E nós temos aprendido, querido, muitas e muitas coisas através dessa carta. E como essa é a última carta, eu queria começar dizendo uma coisa para você. A gente tem aprendido e ouvido que a mensagem dessas cartas é uma mensagem atual. Muitas das vezes, quando abrimos a Bíblia e Apocalipse, muitas pessoas têm medo, têm receio, né, de estudar, de aprender um pouco sobre Apocalipse, mas eu quero dizer para você que Apocalipse, querido, é uma carta, é uma igreja, é um livro atual. Além dele ser um livro que fala das coisas do futuro, ele também é um livro que fala das coisas do presente, ele é um livro que fala das coisas de agora. E essas cartas, querido, elas têm nos direcionado para problemas que vivemos hoje, para direcionamentos que precisamos hoje, para palavras que precisamos, querido, em desafios que estamos vivendo hoje. O desafio de enfrentar uma pandemia, o desafio de enfrentar uma crise econômica, o desafio de enfrentar uma crise financeira, que muitos estão perdendo emprego por causa dessa pandemia, muitos estão perdendo os negócios estão falindo, os negócios estão morrendo, né? A gente vê notícias na nossa cidade, a gente vê notícias no nosso bairro, a gente vê notícias no nosso estado, no Brasil inteiro. Não só pessoas morrendo, querido, mas empresas falindo, pessoas perdendo emprego, pessoas que já eram pobres entrando num estado miserável. Então, querido, essas cartas nos direcionam também para momentos como esse, momentos de crise. Como eu já falei, o contexto de Apocalipse, o contexto da igreja, quando João escreve Apocalipse,
Era um contexto muito duro, um contexto de um povo que era perseguido, contexto de uma igreja que era massacrada, contexto de uma igreja que muitas das vezes precisava fazer cultos escondidos, fazer cultos muitas das vezes em cavernas, em subterrâneos, muitas das vezes até em catacumbas, em túmulos, né? Tem um livro muito interessante que fala sobre as catacumbas de Roma, porque muitas igrejas, querido, precisavam fazer cultos escondidos, nitidamente com os mortos. Por quê? Porque elas precisavam fugir, porque a perseguição era muito grande. Ou seja, essas cartas foram direcionadas para uma igreja em crise. E nós também passamos por um momento de crise. Essa crise tem afetado também a igreja, né? Então essas cartas são um desafio para nós. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja que estava ali situada em Laodiceia. E como eu disse, Laodiceia, querida, era uma região industrial, comercial, era uma cidade já autossustentável, né? Então era uma cidade próspera, uma cidade rica. E Deus direciona uma carta dura para essa igreja que estava em Laodiceia, uma carta pesada, né? Mas antes da gente falar sobre algumas coisas, nós vamos aprender aqui nessa carta, em primeiro lugar, uma coisa interessante, uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu preguei sobre as cartas. Jesus, ele começa sempre dando uma palavra de ânimo. E em primeiro lugar, querido, o que nós vamos aprender aqui, versículo 14, começa dizendo assim, olha: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: estas coisas diz o Amém. Primeiro ponto, estas coisas diz o Amém. Quem é o Amém, Augusto? Quem é o Amém aqui? Nós observamos que a palavra Amém aqui está com letra maiúscula, porque esse Amém aqui é um atributo de Cristo. É um atributo de Jesus. Ele que está dizendo, ó, estas coisas diz eu. Eu quem? O Amém. Estas coisas diz o Amém. A palavra Amém vem de origem hebraica, querido. E simplificando, essa palavra significa que assim seja. Ou seja, Jesus é a palavra final, a autoridade absoluta. Guarde isso para você. Jesus é a palavra final, a autoridade absoluta sobre a sua vida. Jesus é a palavra final, a autoridade absoluta. Quando se fala, querido, estas coisas diz o Amém, ele está dizendo assim, olha, a palavra final sobre a sua vida sou eu que dou. Quando quem diz assim, olha, que assim seja na sua vida, sou eu, o Senhor. Você está passando por dificuldade, você está passando por momentos difíceis, você está passando por tribulação, e o Senhor Jesus fala assim, olha, estas coisas, no que você está enfrentando, no que você está passando, fica tranquilo, porque o Amém está na sua vida, porque o Amém está na sua casa, porque o Amém está no seu ministério, porque o Amém está na sua vida. Ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, eu sou a palavra final. Eu é que tenho autoridade absoluta. Nós vemos, querido, que no nosso meio secular, hoje nós vivemos também uma crise política. Nós vemos que o vereador tem sua autoridade, o prefeito tem sua autoridade, o governador tem sua autoridade, né? Os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, o presidente, os juízes têm sua autoridade, mas nenhuma autoridade, querido, sobrepõe a autoridade de Cristo na sua vida. A gente olha para a crise que o nosso país e o mundo está vivendo, crise financeira, crise sanitária, crise política, crise no judiciário, crise em todos os lugares, querido, mas tem um lugar onde não existe crise, é no céu. Existe um lugar onde não existe crise, e este lugar é no céu. Porque lá, querido, mora o Amém. Lá mora, querido, a autoridade absoluta. Guarde uma outra coisa na sua vida. Por que, querido, ele é autoridade absoluta? Porque nele se cumprem as promessas de Deus ao seu povo. Porque nele se cumprem as promessas de Deus ao seu povo. Em Jesus, querido, se cumprem as promessas. Tudo, querido, tem um começo e um fim. O que o texto diz aqui?
Estas coisas diz o amém. Lá no final ele diz assim, o princípio da criação de Deus. Ele diz assim, olha, eu sou o princípio. O que ele diz lá no começo de Apocalipse? Eu sou alfa, eu sou ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu que dou início, eu que dou o final. Não tem jeito, querido. Quem toma conta da sua vida, quem está no controle da sua casa, quem está no controle do seu ministério, é o amém, é Jesus Cristo. Então fica tranquilo, porque tudo vai passar em nome de Jesus. A cura vai chegar, a vitória vai chegar, em nome de Jesus. João capítulo 19, versículo 30, Jesus diz assim, tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Mesmo Jesus na hora da morte, querido, ele diz, está consumado. Ou seja, querido, é ele que entrega a sua vida. Jesus entregou a sua vida porque ele tem poder sobre ela. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz assim, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus nos faz uma promessa, ele fala assim, olha, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele é o princípio, ele é o final, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o amém, ele é o assim seja na sua vida. Ele é o assim seja na sua vida. Então essa carta começa de maneira maravilhosa, quer dizer, ele fala assim, olha, eu sei que vocês estão passando por provação, mas estas coisas diz aquele que tem autoridade. Essas coisas diz o amém. Essas coisas diz aquele em que estão todas as coisas. Aquele onde se cumprem todas as coisas. Aquele que tem o poder de falar assim, olha, está consumado. Eu entrego o meu espírito. Ao nome de Jesus, querido, está todo o poder. Amém? Então, querido, fica com essa palavra no seu coração. Jesus é a palavra final, a autoridade absoluta sobre a sua vida. Porque nele se cumprem as promessas de Deus ao seu povo. Só ele pode dizer, está consumado. Então, querido, até o último suspiro da sua vida, quando você pensa que vai morrer, quando você pensa que vai acabar, se Jesus não falou que está consumado, fica tranquilo, a vitória ainda pode chegar. Você pode falar assim, ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Já tem 4 dias, já cheira mal. Jesus vai dizer para você, olha, assim, eu sou a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Então a primeira coisa que nós aprendemos nessa carta é que o amém está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Amém? Estas coisas diz o amém. Então, estas coisas está dizendo um amém para você. Aquele que tem a verdade absoluta. Aquele que tem a autoridade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos caminhar aqui. Segundo lugar. Versículo 15 e versículo 16. Diz assim, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Segundo ponto, nem quente nem frio, mas morno. Jesus começa aqui a dar uma advertência para essa igreja. Segundo ponto, nem quente nem frio, mas morno. Infelizmente, querido, esse era um problema da igreja em Laodiceia. Esse era um problema da cidade de Laodiceia. E aqui eu abro um parêntese para você. Cuidado com o meio onde você vive. Cuidado para não ser produto do meio onde vive. Porque Laodiceia era morna e transformou uma igreja que poderia ser quente em morna. Então, querido, esse segundo tópico, nem quente nem frio, mas morno. E é interessante esses 2 versículos. Antigamente, a água da cidade de Laodiceia, ela vinha por aquedutos das fontes termais ao sul da cidade. E até essa água chegar a Laodiceia, os estudiosos dizem que essa água ficava morna.
E a qualidade dessa água não era boa. E olha que interessante, a cidade ganhou a reputação de ter água não potável. Essa água, querido, ela chegava a Laodiceia por aquedutos. E nesses aquedutos, essas águas ficavam mornas e sujas. E todos aqueles que bebiam dessa água, muitas pessoas vomitavam. Então, querido, a reputação que essa cidade ganhou foi a reputação de não ter água potável. E Jesus faz uma comparação dessa cidade também para a igreja de Laodiceia. Ele fala assim, olha, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. As pessoas, quando bebiam dessa água, elas vomitavam. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem água e água da vida para ministrar sobre a sua casa, para ministrar sobre a sua família. Nós temos, querido, vivido numa igreja, e isso é uma palavra dura, mas a nossa geração tem vivido em uma igreja. Quando eu falo igreja, eu falo de um modo geral, tem vivido numa geração morna, numa geração que não é quente, numa geração que não é fria, mas ela é uma geração morna. Sabe por quê? Porque a água que ela canaliza é uma água ruim. Sabe por quê? Porque o nosso templo é ruim. Quando nós falamos aqui que essas águas que chegavam a Laodiceia, elas vinham por aquedutos. Esses aquedutos, queridos, simbolizam o nosso templo espiritual, a nossa casa espiritual, o nosso corpo. E o corpo, aquilo que direcionava essas águas, eram aquedutos sujos. Eram aquedutos que não eram próprios para se levar a água. E esses aquedutos contaminavam a água. E quando essa água chegava até o povo, chegava tão ruim que ela não chegava mais potável. Mas as pessoas eram obrigadas a tomar dessa água. E o que essa água fazia? Fazia com que elas vomitavam. Jesus está dizendo aqui, olha, o templo de vocês, ou seja, a casa espiritual de vocês é uma casa ruim. A canalização da água do Espírito, ela é ruim, porque eu vou dizer uma coisa para você, querido, a água que vem do Espírito é boa. Mas quando ela passa por um templo, quando ela passa por um corpo, quando ela passa por uma igreja ruim, essa água se torna ruim, essa água se torna não potável, essa água se torna imprópria para consumo. E ao invés da gente gerar vida, a gente está gerando morte. E ao invés das pessoas serem alimentadas, elas estão vomitando a palavra de Deus. Olha que forte, querido, isso aqui. Isso é muito forte. Uma igreja morna, ela faz com que as pessoas vomitem a palavra de Deus. Uma igreja quente, avivada, faz com que as pessoas retenham a palavra de Deus. Porque a água, querido, ela tem que trazer vida. Mas se o nosso tempo, se o nosso aqueduto espiritual estiver ruim, vai gerar água morna. Vai gerar água que não é potável. E ao invés de trazer vida, você vai fazer com que as pessoas vomitem. Você vai fazer com que as pessoas fiquem doentes. Você vai fazer com que as pessoas fiquem ruins. Crentes ruins, pessoas ruins. E aí, querido, não tem vida. O que Deus quer fazer, querido, é gerar vida. Quando Jesus teve um encontro com aquela mulher samaritana, ele falou assim, olha, eu tenho uma água que se eu te der de beber dessa água, ela vai gerar vida. Porque a água que eu tenho, querido, ela é viva. Deus tem uma água viva para ministrar sobre você, querido. Só que não adianta se você não santificar a sua casa, se você não santificar seu ministério, se você não santificar a sua vida. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 diz assim, aspergirei água sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Deus quer purificar a sua vida, querido. Mas para você ser canal da água do Espírito Santo, você tem que santificar a sua casa. Você tem que santificar seu ministério. Você tem que santificar sua família. Você tem que santificar, querido, tudo à sua volta. Eu quero abrir um parênteses aqui, nesse tópico, para dizer, querido, que nós não temos vivido uma igreja dentro de uma igreja santa, lavada e remida no sangue dele. Nós temos vivido dentro de uma igreja
E quando eu falo igreja, não falo de templo, eu falo do nosso templo, nosso corpo espiritual. A nossa igreja, a nossa casa espiritual, o nosso corpo não tem sido, querido, canal para a água potável do Espírito Santo poder entrar e poder agir no meio do povo de Deus e poder agir no meio das pessoas. É por isso que você fala assim: poxa, Augusto, mas eu prego e as pessoas não se convertem. Mas eu prego, eu oro e o milagre não acontece. Mas eu jejuo e eu faço e as coisas não acontecem. Às vezes, querido, você declara a palavra, às vezes você ora, às vezes você jejua, mas você não se santifica. Às vezes você tem uma boa conduta, mas a canalização da água do Espírito é ruim, porque o seu corpo espiritual está ruim. É preciso de santificação, é preciso de perdão, é preciso de joelhos dobrados e pedindo assim: Senhor, santifica minha casa, santifica minha vida, não deixa me misturar. O que é me santificar, Augusto? Santos são aqueles que são separados, são aqueles que não se misturam. Deus nessa noite está te chamando para não se misturar. Esse texto de Ezequiel fala assim: olha, aspergirei água sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Deus quer que você se purifique de todos os seus ídolos. Se tem uma coisa que tem matado a igreja hoje é a idolatria. O que é idolatria, querido? Idolatria, querida, é pecado. É você fazer concessões. Quando você abre concessões para outras coisas, querido, na sua vida que não são de Deus, isso se chama também idolatria. Você está contaminando a sua vida espiritual. E não está deixando o Espírito Santo ser canal sobre você. Ao invés de você... Deus derrama uma água sobre a sua vida, mas o seu templo, o seu canal está tão ruim que ao invés de você liberar águas boas, você libera uma água morna, suja, que ao invés de provocar vida, tem provocado doença, morte e vômito. E aí Deus fala uma palavra forte para essa igreja: olha, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sejamos quentes, sejamos avivados. Provérbios capítulo 25, versículo 25 diz assim: como a água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Vou repetir: como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Deus quer fazer, querido, que essa água fresca desça sobre a nossa garganta sedenta e vire boa notícia para as pessoas, virem boa notícia para aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Se você está nos ouvindo, querido, e você não tem se santificado, não tem sido canal de bênção para a vida das pessoas, eu profetizo sobre a sua vida que o Espírito Santo vai começar a mover no seu ministério em nome de Jesus, vai começar a mover na sua casa. Amém? A partir de hoje você não será mais morno. Esse tópico diz nem quente nem frio, mais morno, mas eu profetizo sobre você que você vai ser queimado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como o pastor João pregou no dia de Pentecostes, eu profetizo, querido, o Pentecostes sobre a sua vida. Eu profetizo a descida do Espírito Santo sobre a sua casa. Eu profetizo a descida do Espírito Santo sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuando aqui. Terceira coisa. Versículo 17. Diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Terceiro ponto, querido, que nós aprendemos com a igreja em Laodiceia. Estou rico e abastado. Era o que essa igreja dizia. Estou rico e abastado. Estou rico e abastado. É interessante a gente pensar nisso. Eu queria fazer um contraponto com a igreja de Esmirna, que foi uma igreja fiel. Essa igreja aqui, ela diz... A igreja de Laodiceia, ela fala assim: estou rico e abastado. A igreja de Esmirna, lá no versículo 9, capítulo 2, versículo 9, diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Ou seja, Deus está dizendo assim: olha, você é uma igreja pobre de bens materiais,
mas é rica espiritualmente. A igreja de Laodiceia é diferente. Eu disse aqui no começo que essa era uma cidade próspera. E essa era uma cidade autossuficiente. E aqui, querido, está a chave desse terceiro tópico. O perigo da igreja do Senhor Jesus ser autossuficiente. De se achar que não depende mais de Deus. A igreja, essa cidade, era uma cidade que se achava autossuficiente. Então aqui, querido, está o problema da igreja de Laodiceia e da cidade de Laodiceia. Essa cidade era uma cidade que não precisava do Império Romano para nada. Era uma cidade autossuficiente, né? E tem uma coisa interessante, que lá no ano 60 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia sofreu um grande terremoto. Essa cidade sofreu um grande terremoto no ano 60 depois de Cristo. Só que essa cidade, depois desse terremoto, depois de ser destruída, ela foi reedificada. E mesmo ela sendo uma cidade que estava dentro dos limites do Império Romano, ela não tomou um recurso, não pediu ajuda do Império para nada. Sabe por quê? Porque era uma cidade autossustentável, era uma cidade autossuficiente. E ela mesma, pelos seus próprios recursos, ela se ergueu. Ou seja, ela não precisava da ajuda do Império. E está aqui, querido, uma crítica que Jesus, ele pega o exemplo da cidade e traz para dentro da igreja. Essa cidade era uma cidade rica, era uma cidade abastada. Ela não precisava de coisa nenhuma. Mas a igreja, querido, ela tomou para si esse princípio. Estou rico, estou abastado e não preciso de coisa nenhuma. Ou seja, essa igreja estava dizendo assim, olha, eu sou autossuficiente. Mas a nossa suficiência, querido, não vem das nossas riquezas, não vem dos nossos recursos, não vem do nosso dinheiro. A nossa suficiência vem de Cristo, vem do amém, vem do assim seja, vem daquele que tem autoridade absoluta sobre a igreja. É dele que vem a nossa suficiência. Mas essa igreja era uma igreja que se achava suficiente demais. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, não se acha suficiente demais. Não tem esperança nos seus recursos. Não tem esperança no dinheiro que você ganha. Não tem esperança porque você foi promovido, agora eu vou ganhar mais. Agora eu não dependo mais tanto de Deus. Agora eu ganho muito bem. Agora eu não preciso mais tanto de Deus porque eu me sustento. Eu não preciso mais da ajuda de ninguém. Porque agora eu sou autossuficiente. Se eu cair hoje, eu tenho recursos para me reerguer. E essa, querido, foi uma das quedas da igreja de Laodiceia. Se achar autossuficiente. Não deixe o inimigo dizer para você que você é autossuficiente. A sua suficiência vem do Senhor Jesus. A sua suficiência vem daquele que é o amém. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 30 diz assim: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Se orgulhe, querido, nas suas fraquezas. Porque quando você olha para dentro das suas fraquezas, sabe o que você enxerga? Você enxerga que você não é autossuficiente. Quando você começar a querer achar que é autossuficiente, querido, lembre das suas fraquezas. Lembre de onde caiu. Lembra. Sabe por quê, querido? Porque quando a gente acha que é alguma coisa, aí é que vem a nossa queda. Porque a gente começa a achar que não é mais dependente do Senhor Jesus. Essa cidade aqui era uma cidade rica, era uma cidade abastada e que realmente não precisava de nada. A igreja assumiu para si esse princípio, mas nós não podemos. Não assuma para si o princípio de autossuficiência. Mesmo que Deus te prospere, mesmo que Deus sustente a sua vida, mesmo que Deus te dê dinheiro, mesmo que Deus te dê posição, mesmo que Deus te dê cargos, mesmo que Deus te dê muita coisa, continue, querido, se orgulhando, como diz Paulo aqui em 2 Coríntios, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O que mostra a sua fraqueza? Eu tenho certeza que você puxar na memória e você vai lembrar de alguma coisa que te deixa fraco. Então se orgulhe disso.
Parece meio loucura. A matemática de Deus é diferente. Para o mundo, querido, você deve se orgulhar das vitórias. Para o mundo, você se orgulha dos troféus. Para o mundo, você se orgulha das conquistas. Para o mundo, você se orgulha das posições. Para Deus, você se orgulha das fraquezas. Para Deus, você se orgulha do fracasso. A matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus, querido, é que para você levantar, você tem que cair. Na matemática de Deus, querido, para você ser exaltado, você tem que se humilhar. Na matemática de Deus, querido, para você chegar no topo, você tem que descer ao mais fundo do abismo. Porque, querido, só é exaltado aquele que é humilhado. Então Deus nessa noite está te chamando, querido, para se humilhar. Se humilhe na presença de Deus. Se humilhe nos pés do Senhor. Ele vai exaltar a sua vida. Amém? Ele é que vai exaltar a sua casa, o seu ministério. Esse terceiro tópico fala assim, olha, estou rico, estou abastado. Mas não deixe isso acontecer na sua vida, não. Não deixe a autossuficiência chegar na sua vida, na sua casa, não. Deixe o Espírito Santo sustentar a sua vida. Deixe Deus sustentar a sua casa. Ele é o amém. Ele é o princípio de todas as coisas e Ele é o final. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Amém? Glória a Deus. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Quarto e último lugar, querido. Acompanha comigo. Ainda no versículo 17. Nós lemos aqui. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro, refinado pelo fogo, para que te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Quarta coisa que nós aprendemos aqui nesse texto. Pobre, cego e nu. Essa cidade e também essa igreja era pobre, era cega e era nu. Deus fala assim, olha, pobre, cego e nu. E eu acho interessante, porque ele fala que ele é pobre, ele é cego, ele é nu, e no versículo 18 ele faz recomendações, ele fala assim, olha, aconselho-te que de mim compres ouro, refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Pobre, Salmo 72, versículo 12 e 13 diz assim, pois ele liberta os pobres, que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres, e os salva da morte. Se você é pobre, querido, quando Jesus fala que essa igreja era uma igreja pobre espiritualmente, era uma igreja que não tinha riqueza espiritual, não era como a igreja de Esmirna, mas era uma igreja que tinha recursos financeiros, mas era uma igreja que não tinha recursos espirituais. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você se encontra nessa situação, o salmista lá no capítulo 72, ele fala assim, ele liberta os pobres, ou seja, ele liberta aqueles que não têm condições espirituais e que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Peça socorro nessa noite, querido, se você acha... Sabe aquele momento que você está vivendo, que você está passando por uma situação difícil e você não consegue achar recursos para sair dela? Isso quer dizer que você está sendo pobre espiritual. Quando você não consegue achar em Deus, escreve isso na sua vida. Quando você não consegue achar em Deus recursos, é porque você está pobre espiritualmente. Quando você não consegue achar em Deus recursos, é porque você está pobre espiritualmente. Anote isso. Quando você não consegue achar em Deus recursos, é porque você está pobre espiritualmente. E aí Deus te dá um conselho maravilhoso, querido. E quando eu leio isso aqui, minha vontade é de glorificar o nome do Senhor. Ele fala assim, olha, aconselho-te que de mim compres ouro, refinado pelo fogo,
para te enriqueceres. Só tem um lugar, querido, onde a gente pode comprar esse ouro. É nos palácios, é no altar do Senhor, é nos átrios do Senhor, é no Santo dos Santos. É de joelho, querido, aos pés de Jesus, é de joelho aos pés da cruz. Se tem um lugar onde a gente pode comprar ouro refinado pelo fogo, querido, é aos pés da cruz, é aos pés do Amém, é aos pés do Espírito. É dobrando o joelho na sua casa e pedindo: Senhor, eu não tenho recursos, eu sou pobre espiritualmente. Me dá os recursos, Pai. Eu faço como salmista nessa noite. Eu te peço socorro. Eu estou oprimido. Eu não tenho quem me ajude, Pai. E a Bíblia diz assim: Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Deus nessa noite vai te dar riqueza espiritual. Deus nessa noite vai te dar uma riqueza espiritual tão grande, querido, que vai te salvar da morte. Tem muitas pessoas que estão morrendo espiritualmente porque são pobres de espírito, mas Deus nessa noite vai te dar ouro refinado no fogo em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Outra coisa, querida, essa era uma igreja cega. Cega. E esse tópico é interessante porque a região de Laodiceia era uma região conhecida por produzir um tipo de colírio. Essa cidade, ela produzia colírio. E Deus fala que essa igreja era uma igreja cega. Ou seja, ela não enxergava. Marcos capítulo 10, versículo 51 diz assim: O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Existem muitas pessoas, querido, que estão na igreja, estão na casa do Senhor, professam o nome de Jesus, declaram a palavra, mas não enxergam um palmo espiritual na frente. Não enxergam nada. Essa região de Laodiceia, ela produzia um colírio. E eu queria tomar isso aqui profeticamente sobre a sua vida. Deus vai derramar um colírio espiritual sobre a sua família, sobre o seu ministério. Deus vai derramar um colírio espiritual sobre a sua casa espiritual, sobre o aqueduto espiritual da sua vida. Deus vai derramar um colírio. Sabe por quê? Porque você precisa ver. Nós lemos aqui, Marcos capítulo 10, versículo 51. Jesus faz uma pergunta: O que você quer que eu faça? Jesus perguntou para o cego: O que você quer que eu faça? Parece uma pergunta idiota. O que um cego quer ver, querido? O que um cego quer? O cego quer ver. O cego fala assim: Mestre, eu quero ver. Faça essa oração comigo nessa noite e fala assim: Mestre, eu quero ver. Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Deus vai abrir os seus olhos espirituais, querido, que você vai começar a enxergar coisas que você não viu. Deus vai começar a abrir seus olhos espirituais para amizades que você não pode mais ter. Deus vai abrir seus olhos espirituais para coisas que você não pode mais fazer. Deus vai abrir seus olhos espirituais para que você tome decisões melhores, porque você vai andar por caminhos que Ele quer que você ande. Deus precisa abrir os olhos espirituais da igreja. Os nossos olhos espirituais precisam ser abertos, querido. A única coisa que você tem que fazer é falar assim: Mestre, eu quero ver. Peça para o Senhor: Senhor, derrama um colírio espiritual sobre a minha vida. A igreja de Laodiceia precisava desse colírio, querido, e a nossa igreja também precisa. Essa carta é uma carta atual, porque precisamos desse colírio sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que Ele tire as escamas dos nossos olhos. Eu conheci um irmão, só para a gente exemplificar, eu conheci um irmão que ele vivia falando assim, quando as pessoas falavam assim: tem um anjo aqui nessa igreja, tem um anjo aqui nessa casa. Ele falava assim: eu nunca acredito nisso. Eu não acredito que as pessoas vejam anjo. Não acredito que Deus abra os olhos espirituais assim, que as pessoas possam ver anjo, possam ver as coisas assim. Eu duvido. E um dia, numa reunião de oração, num culto de oração, nós estávamos orando. E esse irmão teve uma experiência espiritual muito grande. E ele estava orando de olhos fechados e ele sentiu como se alguma coisa caísse dos olhos dele. E quando ele abriu os olhos,
ele viu na frente dele um anjo, ele teve uma visão espiritual de um anjo na frente dele. Deus abriu os olhos espirituais dele para que ele pudesse ver e provar das coisas de Deus. E assim como ele, querido, muitas pessoas estão com escamas nos seus olhos, não conseguem ver o milagre, não conseguem ver a cura. Lá em João capítulo 20, os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos estavam trancados dentro de casa depois que Jesus morreu. Eles estavam trancados, a Bíblia diz que eles estavam com medo dos judeus, da represália dos judeus, de serem mortos. E Jesus aparece no meio deles e dá um susto e fala assim: olha, paz seja convosco. Muitas das vezes, querido, Jesus já tinha ressuscitado há muito tempo, mas muitas das vezes nós não vemos o milagre e os discípulos não viram o milagre que tinha acontecido porque estavam trancados dentro de casa com as portas fechadas. Os nossos olhos muitas das vezes estão fechados para o milagre, mas Deus nessa noite vai começar a tirar as escamas dos seus olhos, vai começar a abrir os seus olhos espirituais, para que você possa ver, não um palmo na sua frente, mas um horizonte. Assim como o pastor João tem pregado na igreja, nós precisamos ter visão como visão de águia, olhar pelo alto, olhar o ambiente todo. Sabe por quê? Porque Deus quer te dar, querido, coisas e coisas grandes, mas você precisa enxergar. E nessa noite Deus vai derramar um colírio sobre a sua vida. Amém? Um colírio sobre a sua casa. Essa era uma igreja pobre, mas você não é mais. Essa era uma igreja cega, mas você também não é mais cego. Em nome de Jesus. E essa era uma igreja nu. E Deus fala assim para essa igreja: olha, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz assim: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. E podem entrar na cidade pelas portas. Quando falo de nudez aqui, querido, eu lembro logo de Adão e Eva. Quando se fala de nudez, uma igreja que é nu é uma igreja que está em pecado. Uma igreja que já não tem mais o Espírito Santo na sua vida. Adão e Eva, quando pecaram, se esconderam de Deus porque perceberam que estavam o quê? Estavam nus. Adão e Eva se esconderam porque perceberam que estavam nus, ou seja, sem roupa. Quando nós estamos nus, sem a vestimenta espiritual sobre a nossa vida, nós ficamos expostos. Quando nós estamos, guarde isso para você, quando estamos sem as vestes espirituais, ficamos expostos para o pecado. Quando estamos sem as vestes espirituais, ficamos expostos para o pecado. E Deus nessa noite está dizendo assim: olha, felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Uma igreja em pecado, querido, não entra no reino. Uma igreja em pecado, querido, não entra em Jerusalém. Eu já disse, querido, que quando nós falamos aqui de Apocalipse, quando Jesus fala lá em Apocalipse, lá no final, lá Apocalipse capítulo 22, olha, vou trazer uma nova Jerusalém, é porque a Jerusalém havia sido destruída. Existem muitas Jerusalém, existem muitas casas espirituais, existem muitos templos do Espírito Santo que estão sendo destruídos. E Deus nessa noite está dizendo assim: olha, você precisa de vestes novas. Você precisa de vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. E aí eu te dou o mesmo conselho que Jesus dá para essa igreja. Vestiduras, traga sobre a sua vida vestiduras brancas para te vestires. O que é vestiduras brancas? Não tem. Quando se fala de vestes brancas, querido, sem mancha, sem mácula, está dizendo assim: olha, tira o pecado da sua vida, santifica a sua casa, tira o pecado, peça perdão pelos seus pecados, porque vestes brancas se fala, querido, de limpeza. Fala de limpeza de pecado, fala de santificação, fala de santidade, fala de uma igreja, querido, que não tem vergonha. E aqui, querido, está falando de uma igreja que tinha vergonha porque sabia que estava nu. E quando uma igreja sabe que está nu, é uma igreja que vive em pecado. E Deus está dizendo para você nessa noite, querido,
lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Versículo 19, Jesus diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo para você, olha assim, ó, abre a porta da sua casa para eu entrar. Abre a porta da sua casa para que eu possa reinar. Abre a porta da sua família. Abre a porta do seu coração. Abre a porta daquele lugar escondido no seu coração que precisa de cura. Abre a porta da sua mente para que eu possa entrar e limpar. Abre a porta da sua vida para que eu possa te dar vestiduras novas. Abre a porta da sua vida para que eu possa derramar sobre a sua visão colírio do Espírito. Abre a porta da sua vida para que eu possa te dar ouro refinado no fogo. Para que você tenha, querido, alimento espiritual na sua casa. Abre a porta, porque o Espírito Santo está querendo entrar hoje na sua casa. E aí eu te convido, se você não tem Jesus ainda na sua família, na sua casa, querido, convide ele nessa noite e fala assim: Jesus, entra na minha casa. Entra na minha vida. E se você aí onde você está achando que Jesus não está dentro do seu lar, querido, convida ele para entrar. Convida ele para entrar na casa da sua família, do seu ministério, no seu trabalho, nas suas amizades, no seu casamento, no relacionamento com os seus filhos. Convida Jesus para entrar. Ele está dizendo assim: olha, eu estou te repreendendo, mas eu repreendo e disciplino a quantos amo. Jesus está dizendo isso para você nessa noite é porque ele te ama, querido. Amém? E ele faz uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Ao vencedor, ou seja, querido, você vai vencer em nome de Jesus. Nós vamos vencer essa batalha, essa crise, em nome de Jesus. Ele fala assim: dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Olha o palácio aí, querido. Olha os atos do Senhor aí. Deus tem palácio. Deus tem manjar. Mefibosete, querido, o lugar de Mefibosete não era na sarjeta. O lugar de Mefibosete não era em Lodebar. O lugar de Mefibosete não era pedindo esmola. O lugar de Mefibosete era sentado à mesa do rei, comendo da comida dele no palácio dele. O seu lugar, querido, é sentado à mesa do rei. O seu lugar, querido, é lugar de palácio. O seu lugar é lugar de adoração. O seu lugar é lugar de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa com essa palavra, querido. E eu queria orar por você nessa noite. Eu queria que você estendesse a sua mão aí onde você está, na sua casa. Eu queria que você estendesse a sua mão aí onde você está, com a sua família, e recebesse uma oração nessa noite. Eu queria que você, com as mãos estendidas, entregasse a sua família. E se você nessa noite precisa voltar para o Senhor Jesus, ou quer aceitar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, que você entregue nessa noite a sua casa, a sua família, a sua vida aos pés do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, nessa noite, Deus, eu queria entregar, Pai, a minha vida, eu queria entregar a minha casa aos teus pés, Senhor. Neste momento, Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu te peço perdão pelas minhas falhas, Pai. Deus, eu entrego a minha esposa nas tuas mãos, eu entrego a Monique nas tuas mãos, ó Pai, eu entrego as minhas filhas, eu entrego a Maria Alice, eu entrego a Melissa, Pai, eu entrego o meu casamento, eu entrego a minha casa, Pai. Assim os teus filhos também, Pai, estão aí entregando os seus casamentos, estão entregando, Pai, o seu lar, estou entregando o seu ministério, eu entrego o meu ministério nas tuas mãos, Senhor. Faça como o Senhor quer, Deus. Deus, eu não quero ser como a igreja de Laodiceia, eu não quero ser influenciado pelo meio onde nós vivemos, Deus.
Deus, eu não quero ser uma igreja morna, eu não quero ser uma igreja que não tenha visão espiritual, eu não quero ser uma igreja que vive em pecado, eu não quero ser uma igreja que viva sem santidade. Deus, nós queremos ser uma igreja avivada, nós queremos ser uma igreja que compra ouro refinado no fogo do Espírito Santo, Pai. Então nessa noite, Deus, eu oro a Ti e eu entrego nas Tuas mãos, Pai, a Tua casa, a casa dos Teus filhos, Senhor. Ó Deus, que eles venham comprar ouro refinado no fogo do Espírito, Pai. Que eles venham dobrar os seus joelhos nas Suas casas, Pai. Que eles venham, Pai, pedir o colírio espiritual, Senhor. Deus, que eles venham ser canal, Pai, para as águas do Espírito Santo, Pai, poderem, Pai, ser ministradas, Pai, para as famílias, Pai, para as vidas que precisam, Deus. Em nome de Jesus, que os aquedutos da nossa vida venham ser limpos nessa noite, Pai, para que possamos ser canais, Pai, das águas do Espírito Santo, Pai, águas limpas, purificadoras, saudáveis, que não produzem vômitos, mas produzem vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, que nós venhamos produzir vida, que nós venhamos produzir cura, que nós venhamos, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, produzir, Pai, frutos novos, Pai, na Tua casa. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro a Ti, Pai, nesse sentido, Senhor. Ó Deus, que a Sua igreja venha ser uma igreja fiel, sarada, lavada, assim como diz a Sua palavra, Pai, uma igreja que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, uma igreja que tem as vestes brancas, Pai, uma igreja que foi escolhida por Ti, uma igreja santa, fiel, irrepreensível, noiva do Cordeiro amado, Pai. Em nome de Jesus, é isso que nós profetizamos sobre a nossa casa, Pai. É isso que nós profetizamos sobre a Tua igreja, Senhor. Uma igreja cheia do Teu Espírito. Uma igreja que compra ouro refinado no fogo do Teu Espírito, Senhor. Uma igreja que vive o Pentecostes, Pai. Uma igreja que vive o Pentecostes, Senhor. Uma igreja que se encontra reunida, Pai. Oh Deus, num só propósito, numa só direção, Senhor, em nome de Jesus. É a minha oração nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que as pessoas, Pai, nos lares, que as famílias possam ser, Pai, cheias do Espírito, possam ser cheias da palavra, possam ser cheias desse colírio, possam ser cheias dessa água, possam ser cheias, Pai, oh Deus, do Teu Espírito Santo, Deus. E que as nossas vestes possam ser lavadas no Teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu entrego a nossa vida, Pai. Todos aqueles, Pai, que neste momento se encontram perdidos, Pai, afastados, Pai. Oh Deus, da Tua casa, que eles possam, Pai, encontrar o caminho, que eles possam encontrar a direção, que eles possam encontrar, Pai, oh Deus, e ver em nós, Pai, canais de bênção para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Traz transformação, traz vida, oh Deus, traz, Senhor, oh Deus, um sentimento, Pai, oh Deus, de salvação, Senhor, que eles possam se sentir cheios, Pai, assim como foi a experiência de João Wesley, Pai, que eles possam sentir o coração aquecido, Senhor, dentro dos seus lares, Pai. Oh Deus, que eles possam sentir, Pai, mesmo nessa noite fria, sentir o seu coração queimar e pulsar pela Tua palavra, pela Tua presença, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. É a minha oração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, querido? Eu queria terminar dizendo para você, querido, compre ouro refinado no fogo. Refinado no fogo do Espírito. Deixe o colírio do Espírito Santo limpar a sua visão. Abra a sua mente, abra a sua visão. Não seja pobre espiritualmente, peça para o Senhor Jesus te dar riqueza espiritual. Você não nasceu para ser miserável, você nasceu para viver no palácio espiritual, para comer na mesa do rei, para comer dos melhores banquetes em nome de Jesus. Amém? E aí eu profetizo mais uma vez para você, felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Amém? Glória a Deus. Seja abençoado, querido, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Eu profetizo a bênção do Senhor. Que você tenha uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus.